Bom, boa noite. A gente vai seguir com os estudos do livro Portões da Prática Budista. Nós estamos na página 55, tá? E o capítulo em questão é a vida diária como prática espiritual. Esse capítulo é um dos mais importantes do livro, porque ele vai tratar exatamente sobre como que a gente pega a meditação silenciosa, ou a habilidade que a gente aprende na meditação silenciosa, e integra isso às nossas ações. Isso, direto. Então, na página 55, eu acho que no primeiro, no terceiro parágrafo, ele diz assim: isso não é algo a ser feito apenas quando você está sentado em uma almofada. O que é isso? Isso que ele está falando é uma ação da mente, ou uma atitude, que tu começa a descobrir que é possível de ser feita quando você senta em meditação. É muito incomum, tá, galera, que você já consiga fazer a contemplação da sabedoria no aspecto cotidiano sem ter meditado antes. Então, para ser mais direto, se a gente chegar num ponto que a gente diz assim, eu não preciso mais meditar, a pessoa atingiu o ápice da loucura e da arrogância. Porque nenhum mestre de meditação se já disse isso, nenhum. Por exemplo, hoje é 12 de agosto. Então, é muito auspicioso que a gente esteja lendo o livro do Portões da Prática Budista e hoje, se o Rinpoche tivesse vivo, o Thiago do Rinpoche tivesse vivo, ele estaria completando 90 anos. E a prática de meditação que ele enfatiza é a prática de meditação no cotidiano. Por exemplo, eu não conheci o Rinpoche, mas eu ouvi muitas histórias. E uma das histórias que mais me tocou é assim, às vezes as pessoas tomavam um tempo do Rinpoche, falando sobre coisas e coisas, do tipo, Rinpoche, saiu uma série nova na Netflix, ou então, Rinpoche, é, eu tive um sonho assim assado, será que isso é uma premonição? Rinpoche, é, eu fiz o meu mapa astral, etc. E o Rinpoche, ele era polido, assim, ele sabia que não era uma boa coisa mandar a real, entende? Ele sabia que aquilo ia doer. Então ele ficava na dele quieto e ele simplesmente achava interessante como que as pessoas dedicavam seu tempo a essas coisas. Então, quem andava perto do Rinpoche via no olho dele a diferença de postura dele quando uma pessoa vinha perguntar coisas por coisas, e quando uma pessoa dizia assim, Rinpoche, eu sentia compaixão. Então ele imediatamente se transformava, ele tinha um interesse maior, ele praticamente, a linguagem corporal dele era de se curvar para a pessoa, porque é isso que motivava ele, entende? Ele queria que as pessoas entendessem a compaixão na experiência delas. Então é muito bonito, né? Porque geralmente quando um assunto ou um tema não está dentro do nosso escopo, a gente perde logo a paciência e manda a pessoa catar coquinho. E o Rinpoche não fazia isso, né? Mas o mais interessante que eu queria trazer é isso. Ele queria ouvir as dificuldades e as alegrias das pessoas em descobrirem a compaixão na experiência delas. Esse é o ponto. Então, a prática de meditação no cotidiano, ela se utiliza da sabedoria para revelar a sabedoria. Como assim? Ou seja, o termo sabedoria, aí eu vou nomear isso como prajna, para descrever a sabedoria que olha e tem compaixão
diante das circunstâncias. E eu vou usar o nome sabedoria comum para descrever a operação mental que está preocupada em ficar operando as bolhas, né? Ou seja, a sabedoria onde a pessoa ela simplesmente se torna mais e mais autocentrada. Então, por exemplo, a Havana perguntou, está estudando a roda da vida e tal, seria a sabedoria de Upadana, ou seja, a sabedoria de se tornar alguém mais habilidoso dentro de um jogo. Quando, na verdade, o que a gente está tentando descobrir aqui é como acessar a compaixão novamente. Não tem como ter sabedoria sem ter compaixão e vice-versa. Não tem como ter compaixão sem sabedoria. As duas se complementam, tá? As duas se complementam. Então, podemos então levar o olhar contemplativo. O que significa olhar contemplativo? Não é um olhar que tem respostas prontas para as coisas. É o olhar que está aberto para as situações. E quando estivermos sentados propriamente ou em movimento, a pessoa entende o que é que ele está tentando trazer. A pessoa vê. Então, por exemplo, o que é que a gente está tentando chamar de meditar? O que é isso, né? Veja, no nosso contexto, o que a gente chama de meditar é olhar com profundidade as coisas. Ou seja, em primeiro lugar, a gente medita para se distrair menos. Um efeito colateral é se distrair menos. Vamos deixar claro isso. Não é o resultado da meditação. Um efeito colateral da meditação é se distrair menos. Quando eu começo a me distrair menos, vai ser o que Jing Limpa diz assim, que eu começo a olhar a sabedoria. Então, a sabedoria nada mais é do que a liberação espontânea do apego e da fixação. Isso é o que ele está definindo como sabedoria. Então, aparentemente, nesse momento, talvez isso fique um pouco longínquo para a gente. Mas o que acontece? Se isso está longínquo, é por isso que a gente vai descrever mais. Ou seja, por que eu estou dando essa revisão primeiro? Porque depois vai ficar mais fácil de integrar isso nas nossas ações. Segundo Patrul Rinpoche, existem 3 formas de a gente absorver a sabedoria. Quando eu falo absorver, é assim, não é no sentido de absorver como alguém que está adquirindo um conhecimento. Então, até vamos ajustar isso, né? Existem 3 formas de a gente repousar na sabedoria. Porque se eu repouso em algo, eu já tenho aquilo. Então, repousar é assim, eu paro, mas quando eu paro, é assim, eu estou além do movimento e do amortecimento. E eu consigo olhar com mais profundidade, e esse olhar, ele tem compaixão dentro. Ele já tem. Compaixão não é algo enlatado. A pessoa não tem como comprar um enlatado de compaixão. Ela também não tem como tomar suplemento de compaixão. Não tem isso, entende? O que tu vê tu olha, e esse olhar de compaixão está ali. Então, as 3 formas de a gente repousar na sabedoria são a sabedoria pela audição, a sabedoria pela reflexão e a sabedoria pela meditação. Vamos lá. O que é isso? A sabedoria pela audição é assim. A gente não sentou antes, por exemplo, o encontro de hoje vai dizer o porquê da gente seguir esse formato que a gente segue nas quartas-feiras. A gente não sentou antes em meditação? Sentou. Parou em silêncio. De alguma forma, a mente se acalmou. Porque com a meditação você não tem como criar um processo novo. Você só revela o que você já tem. É como se fosse um striptease. Então, a primeira forma de repousar na sabedoria é pela audição. Mas o que seria ouvir, né? O que seria essa audição? É basicamente estarmos atentos aos ensinamentos e absorvê-los, ouvi-los e compreendê-los. Então, isso que a gente está fazendo aqui, nesse exato momento, é essa etapa. A gente está na etapa de audição. Eu repousei, estou com a mente mais atenta. Observem que é certo, ó, se eu tenho uma mente mais atenta, é certo que brota compaixão.
E aqui a gente está deixando o que é indissociável. Compaixão e sabedoria não tem como separar. Depois que eu entendo a audição, eu vou para a reflexão. O que é isso? É repassar os ensinamentos, visitar os ensinamentos pelo exame, pela análise crítica. E é insuficiente a gente supor que vai entender os ensinamentos apenas porque a gente leu, apenas porque a gente ouviu, ou apenas porque a gente escreveu notas de rodapé. Isso é insuficiente, tá? É preciso ter certeza que quando a gente estiver sozinho, mas não é o sozinho do Caetano Veloso, é quando a gente estiver sozinho, a gente vai ser capaz de fazer o ensinamento ser ativado. Então, ó, isso aqui vai dizer exatamente como é o processo de aprendizado dentro do Dharma. Em primeiro lugar, pode ser, aqui ele chamou audição, tá? Mas poderia ser a pessoa com um livro qualquer, por exemplo, Portões da Prática Budista. Pegou o livro, vai lendo devagar, sem pressa, tentando entender o que é Lé com Cré, devagar. Depois pega o mesmo trecho que você leu, e agora tenta examinar aquilo com alguém que está tentando ver a pureza de um ouro. Não tem como tu ver a pureza do ouro pelo olho nu. Tu tem que fazer um teste para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Então tu pega exame crítico, pega análise crítica. Olha, nós somos seres inteligentes, galera. A gente tem capacidade de pegar e criar um foguete para ir para a Lua, entende? É complexo criar um foguete. Então, a gente também pode usar essa inteligência, mas agora olhar para dentro. É preciso ter certeza disso, né? É preciso ter certeza que quando a gente estiver sozinho, a gente vai ser capaz de acionar o ensinamento. Isso seria a reflexão ou a contemplação. E por fim, ele chama de meditar. Ou seja, através da meditação e da contemplação, nós ganhamos experiência na prática que compreendemos pelo intelecto. Temos confiança e certeza de dentro da meditação silenciosa. Então, dessa forma, a gente começa a liberar as dúvidas, as hesitações, e a pessoa, ela vê a sabedoria e a compaixão, ela vê o Dharma. Então, ó, esses três passos, eles estão separados, mas eles são conectados, tá? Entender e compreender, ouvir, examinar com detalhes. Examinar é buscar exemplos. Depois, meditar e pegar os lugares que a gente não está conseguindo ver e trazer a luz do ensinamento em cima daquilo. Ou seja, com a meditação chamata, eu aprendo a direcionar o foco da minha mente. Acalmo a mente. Com isso, a gente consegue olhar para as situações, para os objetos, para as pessoas, para as sensações, para as emoções, para os pensamentos, sem a gente se sentir exausto e sugado por eles, sem se sentir drenados por eles. Agora que eu tenho um foco e tenho a capacidade de dirigir a minha mente, além da dispersão e do torpor, eu posso olhar com mais atenção e profundidade para dentro. Naturalmente, ó, é impossível tentar impor um ritmo particular a essa prática, tá? Não vamos, pelo amor de Deus, tocar até de religião para deixar claro, não vamos fazer uma planilha do tipo assim, hoje eu fiz 15, amanhã é 30, depois 45, depois 1 hora, ihu! Não vamos fazer isso. Deixa que a própria prática ela vai pedindo o tempo. Se a gente só meditar 10 a 15 minutos todo dia, é natural que a própria prática ela vai pedir um tempo maior. Ela pede um tempo maior. Mas se a gente tentar fazer como se fosse uma luta, não vai funcionar. Então, é impossível tentar impor o nosso ritmo. Porque se a gente tentar impor um ritmo, a gente vai tentar impor um ritmo a partir de quero ou não quero. Então é como se tu tentasse brigar consigo mesmo o tempo todo. Isso a gente já faz, que é uma agressão silenciosa, que é brigar conosco o tempo todo. Então, se a gente tentar fazer isso com a mente, ela vai se rebelar, ela vai ricochetear de um lado para o outro.
Portanto, a gente primeiro precisa se habituar a essa nova forma de operar a mente. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu acho que eu não estou exercendo compaixão. Tá certo, você precisa de mais, você precisa só treinar um pouco mais de foco e atenção. Porque a compaixão e a atenção, elas são coisas similares. Não tem como. Se a gente estiver presente na situação, a compaixão vai brotar. Não tem como, entende? Não tem como. Então, é crucial a gente perceber essa ação da mente além de movimento e além de quietude. Então, se a gente quiser por um tempo, a gente pode praticar a meditação só chamata por enquanto, até o ponto que a gente consegue perceber que a mente tá mais dócil. E a gente pode ver assim, quando surgirem os pensamentos, as emoções, as inquietações, as ansiedades, simplesmente nomeia isso como movimento e voltar na respiração e tentar deixar que aquilo passe por si só. Se a gente cair num estado de torpor ou um estado de total ausência de pensamentos, a gente simplesmente chama isso de quietude e segue, entende? Então é necessário uma certa constância e paciência também, para que essa concentração da meditação ela surja de modo natural. Por isso que a gente vai falar em treinamento da mente. O que é esse treinamento da mente, né? É um conjunto de técnicas e ferramentas, digamos assim, testadas e aprovadas por praticantes que vieram antes da gente, tanto homens quanto mulheres. Isso é chamado linhagem. Afinal, nem tudo pode ser respondido pelo Google, né? Então, o que acontece? Por que eu dei esse review? Porque ele está falando aqui de uma coisa muito preciosa que é a gente poder praticar no lugar onde a gente estiver. Quando a gente começa a praticar meditação silenciosa, a gente tem a sensação de ter dois lugares. Um, quando eu estou sentado em meditação, que eu consigo ter um estado de paz, clareza mental e relaxamento. Dois, quando eu boto os sapatos e levanto. Quando eu boto os sapatos e levanto, eu tenho uma sensação de que parece que o mundo inteiro está contra mim. Aí eu volto para meditar. Aí eu relaxo, etc e tal. Até que tem um momento que é assim, o que está acontecendo? Que quando eu sento, eu consigo aquietar. E quando eu levanto, eu perco esse foco, essa capacidade de se concentrar. O que está acontecendo? Então é isso que ele vai falar aqui, tá? Tá claro, galera? Posso seguir? Eu achei bacana tentar trazer isso, porque geralmente não é assim, né? Que a gente aprende. Geralmente é assim, eu vou aprender um conteúdo novo, eu aprendo aquele conteúdo novo. E desse conteúdo novo, eu vou gerar uma outra coisa. Aqui não, eu aprendo o Dharma, entendo o Dharma buscando exemplos no dia a dia, e depois que eu buscar exemplos no dia a dia, eu tento trazer aquilo para a meditação para clarificar. Porque na meditação eu não estou agitado, né? Na meditação não tem nada de especial dentro da meditação. A única coisa que eu vou encontrar na meditação é tédio. Então é interessante isso, porque no meio do tédio eu sou desafiado a gerar uma autonomia de mente que ela não está nem presa numa euforia, nem presa no torpor. Então nós temos essa capacidade, nós temos essa habilidade de fazer isso. Então, voltando para o texto, uma vez passada essa revisão, vamos voltar para o texto. Ele diz, você pode meditar em qualquer lugar, enquanto guia o carro ou enquanto trabalha. Eu lembro que uma época que eu trabalhava no mundo empresarial, assim, então tudo muito agitado, tudo muito agitado. Todo mundo muito para lá e para cá, tal. E tinha dia que eu estacionava o carro e eu saía do carro e dizia assim, quem me trouxe aqui? Porque eu lembro de entrar no carro, e enquanto eu entrava no carro, eu achava um milagre que como é que eu saía de Olinda para Recife e não acontecia nenhum acidente. Porque eu não conseguia parar minha mente e de fato olhar a estrada. Era assim, tem um relatório que tem que entregar, mas esse relatório está dependendo de uma variável tal.
Hoje tem reunião, mas eu não sei se eu vou conseguir participar da reunião, porque tem uma outra coisa para entregar. Eita, mas tem um projeto de uma demanda tal e tem que atualizar o Trello. Eita, mas espera aí. Ou seja, a mente começava a ficar inundada de um lado para o outro, a ponto de que você não consegue ver a estrada que está à sua frente, entende? Então, bem-aventurado o cara que criou o semáforo. Provavelmente o cara que Provavelmente o cara que criou o semáforo, ele fez prática de meditação, com certeza. Ele tá sendo compassivo, compassivo. Ele entende que não tem uma maldade dos seres, mas ele entende que quando os seres olham o sinal vermelho, eles param. A gente pode pegar essa parada para respirar um pouco. Eu lembro que eu tinha muito isso assim. Tinha uma época, essa época, por exemplo, essa época aí, eu não tinha tempo para meditar, entende? Eu não tinha tempo. Era chegar, era trabalhar, fazer faculdade, cuidar dos meus avós que estavam doentes, etc. Então, eu tentava fazer de pouquinho qualquer coisa que eu pudesse parar. Então, vamos dar um exemplo. Tô no carro, tô. Sinal vermelho. Eu agradecia para ter sinal vermelho, porque eu ia condicionando minha mente a quando tem sinal vermelho, para, respira fundo e sente o volante, ou sente o encosto. Não é o encosto que vocês estão pensando, é o encosto da cadeira. Para abastecer o carro. Aí diz o valor, disse. Aí para e respira um pouco. Porque eu sempre pensava assim, não, essa coisa de dizer que não dá para praticar, isso não é para mim. Tipo, tem alguma coisa que vai dar para praticar. Não pode ser do jeito que eu quero, mas vai ter alguma coisa que vai dar. Então, por exemplo, vamos resolver burocracia no banco. Aí era Caixa Econômica, pá, 325 horas para ser atendido. Então tu parava no atendimento, sentava, e ao invés de já ir para o celular que tinha 327 mensagens no WhatsApp para responder, tu para um pouco e tenta respirar um pouco, entende? Aí vai começando pelo corpo, depois a energia, depois pela mente e vai. Então tinha isso assim. No ônibus também. Quando eu pegava ônibus em pé é muito ruim, porque a pessoa está cansada, etc. A pessoa bota a mãozinha aqui e fica dançando o então, diga que valeu, é isso, né? A pessoa voltando de ônibus, aí não rolava. Mas quando eu conseguia voltar sentado, que eu não dormia, que eu voltava cansado, aí eu tentava fazer isso. Meditei, porque é isso, entende? Meditar é um posicionamento interno. O galeto da viagem, o famoso galeto da viagem. Vocês estão lendo aí o chat da Ana aí. É isso, entende? Ou seja, quando a gente para sentar para meditar formalmente, né? Isso seria o prato principal. Mas a gente pode pegar um petiscozinho no meio da viagem. Pode pegar um petiscozinho e ir provando, entende? Assim, só essa questão de meditar no trem, no ônibus, é um pouco complicado por conta do barulho, né? Uhum. Mas, assim, quando eu estava fazendo isso, né? Porque faz bastante tempo que a gente não anda de metrô, né? Por conta da pandemia, me ajudou também, me ajudou muito eu, eu ver o lado dos vendedores, né? Porque eu ficava irritada quando eu gritaria danado no meio do metrô. Mas eu tentava fazer essa meditação. No metrô, eu comecei a perceber, pô, o cara tá ali, gritando rouco. Não é porque ele acha lindo, não, é porque ele necessita. Então, isso mudou muito a minha visão em relação àquelas pessoas que estavam ali no metrô, né? Correndo atrás da sobrevivência ali. Eu acho que foi bem importante, assim, para mim. Ah, então a premissa que a gente usou, digamos assim, a hipótese que a gente usou que é, se a gente está mais atento, é natural que a compaixão brota, tá sendo verdadeira, né? Nossa, é isso. Aí a irritação que brota não é assim, eita, surgiu a irritação, eu apertei um botão delete e ela sumiu. Não é isso. É que no meio daquilo
tu começa a entender que, tipo, tá, mas e o outro? Será que ele tá... Como é que ele tá? O que é que ele tá fazendo? É isso. Maravilha. Perfeito. Então, algumas pessoas pensam que se meditarem, voltando para o texto, tá? Principal do livro, se meditarem por 15 minutos a cada dia, deverão se iluminar em uma semana. Então, o que é que ele está tentando mostrar? É que, às vezes, a pessoa acha que vai sentar para meditar e ela vai resolver tudo de uma vez. Não é. Mas as coisas não funcionam assim. Mesmo que você medite, reze, contemple durante 1 hora por dia, isso representa 1 hora em que você medita contra 23 em que você não medita. O que é que ele está tentando mostrar? Que você pode meditar 1 hora sentado formalmente, mas quando você levanta, se você não tiver concentrado, é como se você estivesse jogando novamente veneno para dentro. Ou seja, esses momentos curtos que a pessoa está atenta e ela vê que é possível praticar meditação e, naturalmente, compaixão, esses momentos curtos, eles vão incrementar a prática quando a gente voltar para sentar e vice-versa. Não é assim, eu sento para meditar e o que eu faço lá fora não importa. Quando eu sento para meditar, formalmente, tudo que eu fiz lá fora durante o dia fica exposto. E vice-versa, entende? Uma coisa complementa a outra. Eu acho isso aqui formidável e bastante direto, porque tira a noção de que meditar é uma coisa que as pessoas não podem fazer, apenas pessoa A ou pessoa B. Não, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, você medita 1 hora formalmente, mas e nas outras 23? O que é que você está fazendo com a sua atenção? O que é que você está fazendo com a sua mente? Então, quais seriam as chances de uma pessoa contra 23 em um cabo de guerra? Uma puxa para o lado e outra puxa para o outro. Então, quem vai ganhar? Não é possível mudar a mente com 1 hora de meditação diária. Você tem que prestar atenção ao seu processo espiritual ao longo de todo o dia. Enquanto você trabalha, enquanto você joga, enquanto você dorme, a mente precisa estar sempre se direcionando para a meta final da iluminação. Então, ele vai dizer como fazer isso, tá, galera? Essa é a parte importante, assim. Então, vamos supor que você está imerso nas coisas do mundo. Conserve sua mente naquilo que você está fazendo. Se você estiver escrevendo, mantenha a mente no tracejar da caneta. Então, por exemplo, eu peguei um lápis aqui e vou pegar uma folha. A pessoa pode tentar, não sei se vai aparecer aí, mas ela pode, enquanto escreve, ó, acho que não vai, né? Não dá. Mas enquanto ela escreve, o tracejar, ele vai fazendo um som. Tu pode tentar prestar atenção no que tu está escrevendo e deixar teu ouvido focado no som que você está fazendo. A pessoa vai dizer, ah, isso é muito besta, isso não ajuda. Tá bom, então vamos lá. Cadê o texto? Se estiver escrevendo, mantenha a mente no tracejar. Se estiver costurando, concentre a mente em cada ponto. Não se deixe se distrair. Não tente pensar em 100 coisas ao mesmo tempo. Mas vamos supor que aconteça isso, de a pessoa está pensando 100 coisas ao mesmo tempo. Lembra que tu tem a respiração como um apoio. Se a pessoa puder lembrar isso, melhor. Não tente se levar pelo que aconteceu ontem e tampouco pelo que vai acontecer no futuro. Não importa tanto o que é que está sendo feito. Então, por exemplo, hoje praticamente a pessoa é praticamente impossível ela tá sem um computador do lado. Enquanto tu está digitando, tenta prestar atenção no que tu está digitando, um por um, assim. Tenta ouvir a tecla. Tac, 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 tac. Aí a pessoa diz, pô, Roberto, mas isso é muito besta, isso não ajuda. Vamos ver se não ajuda? Não importa muito o que você está fazendo, desde que você mantenha-se concentrado. Então o que ele está tentando dizer é que assim, qualquer coisa que a gente vai fazer,
a gente pode fazer e tomar aquilo como objeto de prática. Então é como se fossem pílulas ou amostra grátis e o prato ou lanche, mas o prato principal é meditação silenciosa formal, mas aquilo é lanche, entende? Vale a pena. É como se tu estivesse fazendo uma dieta mental. Então ele diz assim, atenha-se à sua tarefa, procurando também estar confortável em relação ao que está fazendo. Então, galera, também não vamos tentar bancar o super-herói. Às vezes a gente vai sentar mesmo e a gente quer mandar todo mundo pra puta que pariu, todo mundo se fuder e vão tomar no cu e pronto. Às vezes a gente quer fazer isso mesmo, entende? Faça, não tem problema não. Mas faça consciente. Ou seja, às vezes a gente precisa se respeitar também e não tentar bancar o herói. Precisa procurar estar confortável em relação ao que está fazendo. Desse modo, a gente vai começar a treinar a mente. Sempre se observe de forma minuciosa. Reduza os pensamentos, as palavras e os comportamentos negativos e aumente aqueles que são positivos. Ou seja, quando a gente está começando a treinar essa capacidade de manter-se concentrado e com foco, isso vai me permitir ter consciência plena ou uma atenção plena a certos comportamentos negativos que eu tenho sem me dar conta. Todo mundo tem, galera. Não vou nem olhar para ninguém assim. Vou fechar os olhos aqui. Todo mundo tem. Todo mundo tem, e é isso. Ao mesmo tempo, a gente começa a aumentar o aspecto positivo também, né? Feito, eu achei massa esse exemplo da Havana, né? Porque não foi eu que disse. Geralmente fica uma coisa assim, ó, Roberto falou, Roberto é o praticante, ó, vai lá. Não, foi uma pessoa que está chegando agora, bacana, um exemplo simples e direto. Poca, a pessoa já, porra, poca, peraí, meu irmão, tu não sabe o dia que eu tive, não sei o que lá. Tu também não sabe o dia, como é que foi o dia da outra pessoa, entende? Aí o que acontece? Se minha mente não está atenta, eu não consigo ter esse olhar compassivo. Não consigo. Então, se observe. Ele não disse observe o outro apenas, ele disse se observe. Observe os comportamentos negativos. Aumente aqueles comportamentos que são positivos. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, paciência, por aí vai. Pense com cuidado e renove seu foco, pois você pode ficar com a mente nublada com muita facilidade. O que a meditação produz, ou seja, qual o efeito colateral da meditação na mente? O que a meditação produz é um constante ajuste do foco. Você começa a ter um foco mais amplo, entende? Você tem que trazer de volta a intenção pura. Essa intenção pura é chamada de motivação, ou bodhicitta, vez após vez. Então relaxe. Interessante, esse termo relaxar não é o relaxe do 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 spa, né? Não é um relaxe de você tomar uma droga, não é esse relaxe. O que a gente chama de relaxar é entrar num estado de torpor, porque a mente está muito ativada. E a gente perdeu o controle dessa ativação. A gente chama de vamos relaxar. Aí pode ser tomar uma droga, tomar qualquer coisa. O que ele está chamando de relaxar aqui é entender, compreender que a mente ela pode ter esse acionamento de sabedoria e ter essa compaixão, mas tu também solta isso e volta para esse estado que está olhando e está vivo dentro. Ou seja, tu nem está fazendo, nem está deixando de fazer. Não é isso. Não é um pensamento binário que brota. É tu relaxa e tu sente que tu está vivo mesmo inspirando e expirando. A mente, então, relaxa a mente para permitir um reconhecimento direto e sutil daquilo que está além de todo o pensamento. Ou seja, a pessoa está acessando a sabedoria de forma direta, né? Se você tiver dificuldade de se lembrar de praticar durante o dia, às vezes a gente tem dificuldade de praticar durante o dia. Tente encontrar uma forma de fazer isso, da mesma maneira que alguém amarra um cordão no dedo como um lembrete. Você pode determinar que, a cada vez que você sair de casa, fará a compaixão vir à tona, ou que cada vez que der partida no carro, começará a rezar.
Eu acho isso mais ou menos, sabe? Porque se a pessoa fizer isso, mas ela ficar de boas, ótimo. Mas se ela começar a fazer isso, e ela começar a dizer assim, mas eu quero um resultado assim, eu quero um resultado assado, aí é melhor relaxar. Mas isso é uma boa coisa. Por exemplo, o Dalai Lama faz isso pela manhã. Ele diz que quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é relembrar da compaixão, relembrar da vacuidade e lembrar de tentar oferecer o melhor possível durante o dia. Ele faz esse voto pessoal. Daí, uma boa coisa que a pessoa poderia fazer é tentar testar isso. Não achar que isso é uma verdade absoluta, mas tentar testar. Olhar para isso com cuidado e testar. No Tibete, havia um grande lama que inventou uma forma efetiva e pouco convencional para que sua mãe se lembrasse de praticar, pois ela tinha criado muitas desvirtudes na vida. Ou seja, galera, até no Tibete o problema é a mãe. Ou seja, vamos nos livrar de todas as mães e todos os problemas estão resolvidos. Tem algo de errado nessa afirmação, né? Então, o professor ensinou a ela o mantra Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum é o mantra da compaixão. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. E encorajou a mamãe a recitar o máximo possível. Essa é uma forma, tá? Ou seja, tu dá um mantra para uma pessoa, aí ela tá recitando um mantra. Aí é melhor do que ela tá com a mente dela tagarelando sobre coisas que não tem nada a ver. E ela tá aprendendo a deixar a mente dela focada. Porque ela tá Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Tem uma hora que a mente dela acessa aquela visão de sabedoria, da compaixão e com certeza, com certeza. E aquilo fica vivo. Então tem esse método também, tá? Esse método que é chamado método mágico. Porque é assim, tu dá pra pessoa e ela tem que fazer. Ela não precisa entender muito. Então ela fica fazendo aquilo. Pá, 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 pá. Infelizmente, a mamãe não demonstrou muito entusiasmo pela recitação do mantra. Eu espero que tua sogra manifeste isso, entende? Eu espero. Então, o lama pôs um pequeno sino em sua roca. Eu acho que deve ser roça, talvez. E um outro na cozinha, dizendo que ela deveria recitar Om Mani Padme Hum quando ouvisse o sino tocar. Quando a velha senhora fiava a lã ou ia trabalhar na cozinha, é bronca, os sinos tocavam. Ela amava o filho, mas não amava o Dharma. Era melhor amar o Dharma do que o filho, mas não deu. Assim, cada vez que ela ouvia os sinos, cantava: Essa é a minha punição. Om Mani Padme Hum. Essa é a regra. Om Mani Padme Hum. Isso é a ordem do meu filho. Om Mani Padme Hum. Geralmente, quem está com essa mente assim é uma pessoa que está com a mente muito agitada. E ela fez tanta negatividade que o único jeito de tu ajudar ela é assim, tu atola o dia dela inteiro vai ser regrado. Porque se ela ficar sozinha, ela vai aprontar. Então é assim, de manhã, cortar legumes, Om Mani Padme Hum. 9 da manhã, limpar banheiro, que muitos possam se beneficiar, Om Mani Padme Hum. Qualquer coisa que ela vai fazer, ela precisa fazer isso. Aí até que tem uma hora que a pessoa recitou tanto que a mente dela fica mais maleável. Aí ela larga esse ensinamento e vai fazer uma outra coisa. Tem esse tipo de ensinamento nos mosteiros. Eles são bastante incentivados a fazer isso. É tudo muito regrado. Então, apesar da motivação da mamãe não ser a mais elevada, esses lembretes favoreceram sua prática da virtude. Porque o que acontece? O ponto principal é tu entender que não é tanto a tarefa que está sendo feita, mas que tu pode irradiar compaixão, entende? E tu fazendo tua parte, é natural que as pessoas olham para aquilo e vão tentar fazer também.
Então, nesse caso, o professor viu que se ele pedisse para a mamãe meditar, seria a pior coisa possível. Porque se é uma pessoa que ela fez muita negatividade, quando ela sentar, a negatividade vem à tona, muito, com muita pressão. É como se fosse uma pressão insuportável para a pessoa. E ela vai embora, porque ela diz assim, eu não consigo olhar para isso. Então, o que é que tu faz? Tu faz o que isso é chamado de meios hábeis, que é tu dar uma coisa para a pessoa, para ela melhorar um pouco a vida dela, e quando ela melhora a vida dela, aí sim é que ela vai fazer a prática de fato. Então é possível a gente fazer isso. Por exemplo, a prática de Metta Bhavana, é interessante a gente fazer a prática de Metta Bhavana, a prática da compaixão, né? Cultivo do amor universal, Metta Bhavana. Então, há evidentemente centros estabelecidos onde você pode ouvir os ensinamentos. Então, galera, assim, não existe só o SEB, tá, no Brasil, existem outros centros, outros grupos, e é interessante que a gente procure, nesse momento, como é um grupo para iniciantes, é interessante que a gente procure outros grupos, outros centros de treinamento, outros professores, para a gente ver se aquilo faz sentido para a gente ou não. Então, os centros são lugares onde você está exposto a uma visão de mundo diferente e onde você pode meditar e contemplar em um ambiente no qual outras pessoas também estejam fazendo o mesmo. Isso é interessante por um tempo, porque às vezes a pessoa pode começar a meditar e talvez ela fica se sentindo um pouco peixe fora d'água, entende? Ela fica dizendo assim, poxa, é, o, não é isso, não é bem isso que as pessoas estão falando, entende? Eu acho que o Buda estava certo, mas ela vai conversar isso com a sogra dela, por exemplo. A sogra dela não está preocupada nessas coisas profundas, entende? Então, é interessante que a pessoa procure um grupo para praticar. Não precisa ser necessariamente o grupo das quartas-feiras, mas ela siga praticando em grupo. Porque é muito difícil progredir sozinho, galera. A menos que alguém seja um prodígio do Dharma, é muito difícil progredir sozinho. É muito também difícil mudar se a pessoa apenas ouviu os ensinamentos, ou se ela leu. É muito útil visitar centros de Dharma, mas independentemente de você conseguir ou não fazê-lo, você precisa costurar o remendo da sua roupa com um cuidado que requer constante atenção, constante escuta e aplicação dos ensinamentos, vez após vez. Vez após vez é assim, haja paciência, é necessário. De novo e de novo e de novo. Porque a nossa mente é como se fosse quando eu falo nossa mente, não é a mente da Havana, a mente da Carol, não é isso. A nossa mente, assim, a mente usual, ela é como se fosse um adolescente teimoso, assim, que tu diz o que é para fazer e ela toma uma outra direção, entende? Então é necessário muita escuta e atenção para poder aplicar os ensinamentos, né? Também outra coisa, as mudanças não vão acontecer como alguém que aperta um botão e tá lá, transferência efetuada, entende? Não acontece assim, não é. Mas a mente pode mudar. Geralmente as pessoas me perguntam, né? Quanto tempo de meditação para aquilo funcionar de fato? Aí eu fico calado, porque não é assim que funciona, né? Aí quando a pessoa fica pegando no meu pé mesmo, eu digo, olha, 5 anos. Aí a pessoa faz, nossa, 5 anos. Se tu quiser uma transformação efetiva, é pelo menos 5 anos. Gente, ó, vamos supor que a média do grupo aqui seja 35 anos. Olha, a gente não consegue mudar 34, 35 anos para trás assim, ó. Não tem como, entende? Não tem como. Então é necessário um tempo para a gente se adaptar. É necessário um tempo também para a gente se aceitar mais, né? A gente se acolher, a gente é, perceber que isso pode ser colocado em prática. Geralmente a gente é muito impaciente, a gente quer tudo logo. E impaciência é um tipo de agressão, né? Significa que você não está conseguindo se acolher naquele lugar. Significa que você está querendo tudo muito rápido para ontem. Aí vamos supor que você consegue isso tudo muito rápido. E depois acontece o quê? Aí, ou seja, não é isso que é a prática, entende? Perdeu o eixo principal que é vamos praticar para ter um pouco mais de atenção e naturalmente compaixão.
Houve uma vez um homem na Índia que decidiu medir seus pensamentos. Olha o que a galera faz. Ele decidiu medir os pensamentos. Já pensou? Por exemplo, tem noite que a pessoa vai dormir, é o quê? 1 quilômetro do pensamento. Que é... tentando dormir assim. Aí brota um Galvão Bueno dentro da cabeça, narrando. A pessoa, cala a boca, porra. Aí tenta buscar o botão de mudo e não consegue. Então, houve um homem na Índia que decidiu medir seus pensamentos. Isso não é fácil, pois embora uma pessoa possa estar determinada a observar seus pensamentos, muitos pensamentos passam batido, eles escapam. Aqueles que não são vistos enquanto passam, que vêm e vão sem percebermos. Então, tem isso também, galera. Quando a gente vai avançando na prática, a gente vai se admirando pelo quanto de coisa a gente fazia e passava batido. A gente vai começando a se admirar. Naturalmente, é dessa admiração que brota mais paciência e compaixão pelas outras pessoas. Geralmente, o que a gente está acostumado a ver como compaixão é como se fosse assim: eu sei de algo que a Havana não sabe. Então, quando a Havana está se sentindo mal ou para baixo, eu sou alguém que sei e vou confortar a Havana que não sabe. Não é isso. A compaixão ela parte de compaixão, amor, alegria e equanimidade. Ou seja, a gente se vê por igual. A gente se vê por igual. Não é assim, eu sei de algo que você não sabe e aquilo vai. Ainda assim, ele depositava uma pedrinha branca para cada pensamento virtuoso e uma preta para cada pensamento desvirtuoso. Eu acho que eu vou fazer isso, sabia? Então, de início, a tarefa produzia uma enorme pilha de pedras pretas. Mas, muito lentamente, galera, uma mudança efetiva é uma mudança que é lenta. Qualquer mudança que é muito rápida, ela também vai se perder rápido também. Vamos deixar isso claro, tá? A gente não quer meditar para ter resultados. Esquece isso. Se a gente tem algum objetivo na nossa prática, do jeito que a gente está estudando, é compreender a compaixão e a sabedoria e como aplicar isso. Como estar atento a aplicar isso. Então, com o correr dos anos, a pilha de pedras pretas foi ficando menor e a pilha de pedras brancas cresceu. Esse é o tipo de processo gradual que podemos fazer com um esforço sincero. Não há nada de sensacional no progresso da mente. É muito comedido e constante, exigindo diligência, paciência, perseverança, entusiasmo e uma qualidade de atenção alerta. Então, poderia dizer assim, pontos essenciais, né, para se avançar na meditação. Em primeiro lugar, não tem nada, não vai acontecer nada de especial ao se avançar. É como se você, na verdade, você vai se descobrindo mais leve. É isso, você vai se redescobrindo mais leve. É necessário uma diligência, porque a gente vai errar. A gente vai ter hora que vai querer matar vai querer pular no pescoço do Poca. Vai querer pular no pescoço. É necessário ter paciência, porque a gente vai errar naturalmente. Perseverança, porque não tem outra coisa para fazer. Se a gente conseguir olhar milésimos ou minutos de compaixão, não tem volta. Não tem cashback, não tem como entregar de volta a compaixão. Porque tu vê que é assim, tá, a compaixão é que é vitoriosa. Olha o tempo que eu passo com raiva de uma pessoa que talvez eu nem sei quem é aquela pessoa, entende? Eu me desgasto ali dentro. Agora, se eu consigo abrir o olho da compaixão, eu não consigo entregar. Não tem devolução. O PROCON não entrega a, a mente da pessoa de volta. Se ela for lá dizer, olha, eu quero entregar aqui a compaixão, ela diz, não tem como. Então, entusiasmo, porque assim, tem uma hora que a pessoa diz, uau, que maravilha. Tá avançando. Tá avançando. E uma qualidade de atenção alerta. Esse alerta não é um alerta que vem do celular. Uma vez, uma pessoa inventou de praticar
Ela disse, Roberto, eu inventei de praticar assim, assim, assado. Eu não sou contra, eu não vou fazer isso. Mas o que é que ela fez? Ela colocou um alarme que disparava de 3 em 3 minutos, porque ela queria lidar com a ansiedade dela. E cada vez que disparava o alarme, ela parava para respirar. O que é que aconteceu? Ela começou a ficar mais ansiosa por causa do alarme, entende? Gente, então essa atenção alerta não é essa atenção alerta de um alarme de celular. É uma atenção alerta que tu tá olhando para as coisas e de modo natural, tu vai reconhecendo uma natural leveza no ser. Tu vai reconhecer isso quando for lavar prato, vai reconhecer isso quando for fazer café, vai reconhecer isso quando for repor o papel higiênico. Tu vai, é como se fosse assim, tu consegue reconhecer uma leveza que tu já tem, mas estava encoberta pelas obscuridades da mente. Então, o que ele vai trazer é, na tradição budista, existem muitos ensinamentos profundos. De fato, existe. Existe. Mas o que estamos apresentando aqui é o doce néctar, bonito, né, o Rinpoche, que constitui a essência de todos os ensinamentos. O cultivo de um coração bondoso no cotidiano e a prática da virtude, da compaixão, da equanimidade, do amor e da alegria. Esses são o caminho para a iluminação. Então, galera, esse capítulo 5 é um capítulo que vale a pena ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. Antes de vocês entrarem, eu estava conversando aqui com a Van, se possível, adquiram o Portões da Prática Budista, porque ele é um livro que, se você estiver no começo, no meio, ou mais avançado na prática, a gente vai consultar. Porque tem sempre uma coisa que a gente diz, como é mesmo que ele estava falando? Aí bate um eureka. Aí tu volta e diz, ah, que bacana, eu estou conseguindo ver isso que ele está falando. Então, de tudo isso que a gente estava falando, se a gente achou que é muita coisa, que a gente guarde isso. Ó. Que na tradição budista, o ponto principal é o cultivo de um coração bondoso no cotidiano e a prática da compaixão, da equanimidade, do amor e da alegria nas diversas situações. Esse é o ponto principal. Então, nesse sentido, quando a gente está praticando, o que a gente vai tentar fazer é reconhecer isso mais vezes. Então, quando a gente reconhece isso mais vezes, o que é que acontece? Tu não é que tu vai deixar de ter problemas. Não, não tem como deixar de ter problemas. Mas é que o tempo de amargor que tu leva em relação àquilo vai começando a diminuir. Porque tu não reage da mesma forma que reagia antes, entende? E naturalmente, precisa de tempo para amadurecer isso. Precisa de tempo para ver. Às vezes tem coisas que você vai ver de modo mais claro e tem coisas que você vai demorar um pouquinho para ver. Mas tudo bem. O que importa é que quando tu vai praticando, é natural que as coisas ao teu redor melhoram. As relações melhoram, né? Esse é o critério de avanço na prática. As relações melhoram. Então, tendo enfatizado essa parte, que são os fundamentos, na semana que vem, a gente vai começar de fato o que é chamado os 4 pensamentos que transformam a mente, que pode ser considerado como o ABC do budismo, tá? O alfabeto do budismo é escrito sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Aí eu vou pedir uma coisa a vocês, fiquem atentos ao WhatsApp e ao Instagram do SEB Recife, porque semana que vem a gente vai confirmar se vai ter... Ah, não, semana que vem vai ter grupo. É dia 26 que talvez tenha grupo ou não, mas semana que vem tem grupo. Então, perdão pela informação. Porque provavelmente dia 26, como vai ter retiro de inverno, talvez os encontros sejam suspensos. Mas aí a gente avisa vocês, tá? Então eu agradeço a, a participação de vocês, a alegria de a gente estar podendo avançar no livro. E
vamos se ajudar, porque com os 4 pensamentos transforma a mente, o que é que ele vai tentar fazer? A pessoa pode dizer assim, olha, se eu apenas meditar, eu reduzo os venenos da mente. Mas será que haveria alguma coisa que o budismo poderia me trazer para eu reduzir isso de maneira mais precisa? Aí tem. É os 4 pensamentos transformam a mente. Então, a gente vai ficar por aqui, vai fazer a dedicação de méritos. E uma sugestão, galera, é que durante a semana a gente tente praticar meditação silenciosa e tente contemplar, nem que seja por minutos, a compaixão como algo acessível. Não precisa ser mestre, não esqueça isso. Mas tenta contemplar a compaixão como algo acessível. Tá? Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos que eu tenho gerado por essa prática, que de todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim, por conduta moral, mérito, riqueza, prosperidade crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lo chosum lo chedzalin sasum chapapel drodo chosum não adamidra de sungele. Show! Então, obrigado pela presença, galera. Tenham um bom descanso e boas práticas. Obrigada. Boa semana.